Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões. Meu nome é Sofia Clara Ferraz, eu sou advogada, professora. Hoje a gente vai resolver as questões de direito ambiental do 35º Exame de Ordem dos Advogados do Brasil, tomando por base a apostila branca, tá bom? Então vamos lá. Questão número 33. Após regular processo administrativo de licenciamento ambiental, o Estado Alfa, por meio de seu órgão ambiental competente, deferiu licença de operação para a sociedade empresária Gama realizar atividade de frigorífico e abatedouro de bovinos. Durante o prazo de validade da licença, no entanto, a sociedade empresária Gama descumpriu algumas condicionantes da licença relacionadas ao tratamento dos efluentes industriais, praticando infração ambiental. Diante da inércia fiscalizatória do órgão licenciador, o município onde o empreendimento está instalado, por meio de seu órgão ambiental competente, exerceu o poder de polícia e lavrou auto de infração em desfavor da sociedade empresária Gama. Então, a questão, gente, trata sobre a competência administrativa, que nada mais é do que o exercício de polícia, do poder de polícia ambiental. Nós temos, dentro dessa competência administrativa, a competência administrativa preventiva, que tem a ver com o licenciamento, e nós temos a competência administrativa repressiva, que tem a ver com a lavratura do auto de infração ambiental. No caso, em regra, nós temos que aquele ente federativo responsável pela licença, pelo licenciamento, vai ser também responsável pela fiscalização e pelo exercício do poder de polícia repressivo. Então, ele vai fiscalizar e, se o caso, lavrar o auto de infração. Se o licenciador, aquele ente federativo responsável, não exercer o poder de polícia fiscalizatório, não for lá averiguar, não for fiscalizar e não lavrar o auto de infração competente, então cria-se uma competência comum entre os demais entes federativos, de tal forma que, por exemplo, se o órgão licenciador for o Estado, o município ou a União poderá lavrar o auto diante dessa inércia, tá bom? E é muito importante também pontuar que se a União, por exemplo, vier lavrar o auto de infração de cuja licença de competência administrativa do Estado e o Estado, posteriormente, lavrar um auto de infração ambiental pela mesma conduta, pela mesma prática, vai prevalecer o do Estado. Por quê? Porque ele que era o competente originário, foi ele quem fez a licença, tá bom? Então vamos para a leitura das alternativas. No caso em tela, a conduta do município é lícita, pois, apesar de competir em regra ao órgão estadual lavrar auto de infração ambiental, o município pode lavrar o auto e, caso o órgão estadual também o lavre, prevalecerá o que foi lavrado primeiro. A alternativa A, portanto, está incorreta. Por quê? Realmente, se o órgão estadual competia ao órgão estadual lavrar o auto de infração ambiental, o Estado Alfa, porque foi ele quem licenciou a sociedade empresária Gama. Contudo, não vai prevalecer o auto de infração lavrado primeiro. O município pode sim lavrar o auto de infração nesse caso, mas não vai prevalecer o auto de infração do município. Vai prevalecer o auto de infração do Estado Alfa. Por quê? Porque foi ele o ente federativo licenciador. Não há que se falar que vai prevalecer o auto de infração lavrado primeiro, tá? Não tem nada disso previsto na Lei Complementar 140 de 2011. Alternativa B. A conduta do município é lícita, pois,
apesar de competir em regra ao órgão estadual licenciador lavrar auto de infração ambiental, o município atuou legitimamente diante da inércia do órgão estadual. Corretíssima, porque a conduta do município foi lícita, foi legítima, porque ele tinha competência comum também para o exercício desse poder de polícia repressivo diante da inércia do estadual. Alternativa C. Ilícita, pois compete privativamente ao órgão estadual responsável pelo licenciamento da atividade lavrar auto de infração ambiental, vedada a atuação do município. Não se trata de uma competência administrativa privativa, mas sim de uma competência comum. Então, é legítimo e não tem nenhum tipo de vedação ao município nessa hipótese. Alternativa D. A conduta do município é ilícita, pois, apesar de competir em regra ao órgão estadual licenciador lavrar auto de infração ambiental, em caso de sua inércia, apenas a União poderia suplementar a atividade de fiscalização ambiental. Também está incorreta, porque pode tanto o município quanto a União exercer essa competência administrativa repressiva, esse poder de polícia. Beleza? Então, a alternativa correta é a B. A conduta do município é lícita, pois apesar de competir em regra ao órgão estadual licenciador lavrar auto de infração ambiental, o município atuou legitimamente diante da inércia do órgão estadual. Perfeito. Vamos então para a questão 34. A sociedade empresária Beta atua no ramo de produção de produtos agrotóxicos, com regular licença ambiental, e vem cumprindo satisfatoriamente todas as condicionantes da licença. Ocorre que, por um acidente causado pela queda de um ralo em uma das caldeiras de produção, houve vazamento de material tóxico, que causou grave contaminação do solo, subsolo e lençol freático. Não obstante a sociedade empresária tenha adotado de plano algumas medidas iniciais para mitigar e remediar parte dos impactos, fato é que ainda subsiste considerável passivo ambiental a ser remediado. Tendo em vista que a sociedade empresária PETA parou de atender às determinações administrativas do órgão ambiental competente, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública visando a remediação ambiental da área. Na qualidade de advogado da sociedade empresária PETA, para que seu cliente decida se irá ou não celebrar acordo judicial com o Ministério Público, você lhe informou que, no caso em tela, a responsabilidade civil por dano ambiental é essa muito fácil. A responsabilidade civil ambiental ela é sempre objetiva, com base na teoria do risco integral. Tem até um entendimento, um termo do Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos para as alternativas. A. Afastada, haja vista que a atividade desenvolvida pelo empreendedor era lícita e estava devidamente licenciada, não há que se falar que a responsabilidade civil pelo dano ambiental deve ser afastada. B. Afastada, pois se rompeu o nexo de causalidade diante da ocorrência de força maior, tratando-se de responsabilidade ambiental, ela é sempre objetiva e não se operam aquelas causas excludentes da responsabilidade civil, tá? Então, não, está errada. Alternativa C, subjetiva e por isso, diante da ausência de dolo ou culpa por prepostos da sociedade empresária, não há que se falar em obrigação de reparar o dano. Errada também. E alternativa D, e correta, objetiva e está fundada na teoria do risco integral, de maneira que não se aplicam as excludentes do dever de reparar o dano do caso fortuito e força maior. Perfeito! Vou ler aqui só para complementar para vocês o tema repetitivo número 681 do Superior Tribunal de Justiça, que diz exatamente isso. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação
pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludente de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. E foram essas, portanto, as questões de direito ambiental do 35º Exame de Ordem. Eu espero que os conteúdos tenham ficado claros, as respostas tenham ficado claras, mas se restou qualquer tipo de dúvida, podem ficar à vontade, eu estou à disposição. Deixo aí a minha rede social e podem entrar em contato para sanar qualquer tipo de dúvida. Bons estudos, se dediquem e rumo à aprovação.